nós chegamos à nossa 8ª lição. Que bênção, né? Estarmos aqui para podermos estudar com as nossas crianças. E o assunto de hoje é a filha de Jairo. Então temos o nosso manual, aqui tudo pronto, muito bem elaborado, né? E temos então um pensamento para nós estarmos passando com um objetivo, né? Que é ensinar às nossas crianças que, como uma planta, a nossa fé também precisa crescer. E que nós não precisamos ter o quê? Medo, mas que precisamos termos o quê? Esta fé, né? Esta fé que nasce, que cresce, né? Cada dia mais se fortalece nosso Jesus Cristo. E no Conquistando a Atenção, nós temos aqui então no manual a sugestão de levarmos então uma bonequinha, levarmos esse bebê para nossa salinha e perguntarmos para as nossas crianças se algumas vezes elas se sentiram mal, se algumas vezes, né, nem que seja uma gripe muito forte, né, geralmente todos já se passou por uma gripe forte. E como nós sentimos quando estamos doentes? Podemos levar também algumas caixinhas, alguns vidrinhos, né, essa colherzinha, mostrar que estamos dando remedinho para a boneca e lembrarmos então as nossas crianças que mesmo em situações de enfermidade, que é uma situação muito difícil, né, que por um momento ou outro nós podemos passar, nós precisamos confiar no nosso Deus, não ter medo, mas ter fé. E na história de hoje nós vamos falar de uma criança que ficou muito doente. Pessoal, apresentando a lição dessa semana, nós vamos levar algum utensílio de cozinha, né? Mostrando que Jesus ele estava em um banquete, ele estava na casa de Levi, né? Levi e Mateus. E ali Jairo, ele chega até essa casa buscando a ajuda de Jesus Cristo, porque sua filha estava muito doente. A gente leva aqui alguns vidrinhos, frasquinhos, né? Caixinhas de remédio, para apresentar que ele estava ali procurando a ajuda de Jesus, porque a filha dele estava muito doente. E logo Jesus deixa aquele banquete e vai atrás de Jairo. E no meio do percurso, que parecia pequeno, havia uma grande multidão. E essa multidão que sempre estava em volta de Jesus buscando ajuda, ele para ajudar algumas pessoas. E logo o que acontece? Jesus demora a chegar. E assim o que acontece? Com essa demora, a filha dele morre. Mas isso não é por acaso. Jesus queria mostrar que a fé de Jairo precisaria crescer. Não ter medo, mas ter fé, assim também como a nossa. E quando chegou na casa, depois que ele recebeu a notícia que a filha havia morrido, muitas pessoas estavam o quê? Chorando. E Jesus disse, não chora, a menina dorme. Assim Jesus demonstra para cada um de nós, nos ensina, e nós precisamos passar isso para as crianças, que Jesus ele tem poder de ressuscitar as pessoas com a mesma facilidade como se acorda uma criança. Então precisamos crescer na fé. Ali ele chama, né? Apenas Pedro, Tiago e João, os pais da criança, porque os que tinham fé no momento que a menina poderia ressuscitar, e assim ele fez. Ali ele chama a menina levanta, né? Ela acorda, ela ressuscita e fica completamente curada. Então, nós podemos lembrar e contar para as nossas crianças que não precisamos ter medo em meio às dificuldades, precisamos ter fé, crescer cada vez mais na esperança, aguardando assim a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde todos aqueles que dormem em Cristo, né, na fé, vão ressuscitar um dia. Para o memorizando dessa semana, nós vamos ler na palavra de Deus o versículo, né, que está em Marcos 5,36. E nós vamos usar alguns gestos, né, para fixar, né, esse versículo na mente das nossas crianças. Então a gente vai falar, não tenha medo, vamos fazer o gesto todos juntos, mas tenha fé. Marcos 5,36. E a sugestão também é que nós façamos tipo um jogral. Pede uma criança para falar o versículo, né? Não tenha medo, mas tenha fé, e todas as crianças juntas respondem a referência bíblica de Marcos
5:36. E assim a gente vai alternando, cada criança uma vez. Ela fala o versículo e as outras respondem a referência. Então a gente pode fazer isso várias vezes até que as crianças aprendam, né? Memorize esse texto. Não tenha medo, mas tenha fé. O aplicando dessa semana, nós vamos mostrar para nossas crianças a semente. Essa semente que recebemos de Deus é um presente, é a semente da fé, representando, né, a fé, essa pequena semente. E que ela precisa o quê? Crescer, né? Ela precisa de cuidados, ela precisa ser plantada, ela precisa de sol, de água para crescer. Assim também a nossa fé precisa dos cuidados que vem de Jesus. Precisamos do sol da justiça, que é nosso Jesus. E aqui na página 73 do nosso manual tem também esse material que já preparado, né? Eu não colori, mas as irmãs podem, né? Os professores podem colorir, pode deixar que as crianças também venham colorir. Então aqui a nossa fé é representada por esse brotinho, bem pequenininho aqui, ó. A gente vai colar essa folha num papel mais fininho, né? E aqui tem um brotinho, ó, tem um recorte, né, que a gente vai fazer. E aqui é a árvore, ó. Então, a nossa fé, ela é um brotinho bem pequenininho, mas quando deixamos Jesus cuidar da nossa fé, que nós acreditamos no nosso Jesus Cristo, essa fé, ela vai o quê? Crescendo, né? Ela vai se tornando forte em Cristo Jesus. Então, aqui eu colei a árvore nesse palitinho para a gente movimentar, mostrando para as nossas crianças como a nossa fé deve crescer em Cristo Jesus, não tendo medo, mas tendo então fé. Muito bem, no revisão dessa semana, a sugestão é que nós coloquemos duas cadeiras, uma de cada lado da salinha, uma representando a casa de Jairo e a outra representando a casa de Mateus. Na cadeira onde está representando a casa de Jairo, a gente pode colocar a bonequinha ali deitada. Escolher uma criança para que saia da casa de Mateus, na medida que elas forem respondendo as perguntinhas. Essas perguntas, elas já estão elaboradas no manual na página 106. É uma sugestão, é claro que a gente pode fazer também de acordo com a nossa classe. Então, a gente escolhe uma criança para ficar próxima à cadeira ali, representando a casa de Mateus. Na medida que as crianças vão acertando a pergunta, a criança dá um passo. Se errar, ela fica parada. Então, nós vamos fazendo as perguntas e assim vai revisando toda a história. Até que a criança chegue, então, à cadeira, né, que representa a casa de Jairo. Então, quando ela chegar lá, que todas as perguntas forem respondidas, a criança vai dizer, né, menina, levanta-te. Então, vai pegar a boneca e colocá-la sentada, né? Essa é a sugestão do revisando dessa semana. No Contando aos Outros, a sugestão está aqui na página 73, como nós também já usamos para o aplicando. Então, nós vamos recortar, né, essa parte aqui, ou mesmo dar a folhinha toda, se for o tempo suficiente para que as crianças recortem e possa colorir. Ou se as crianças for muito pequenas, né, a gente já pode levar como essa aqui, ó, já recortada, colada aqui no palitinho, né? Aqui tem um lugar certinho para a gente fazer o corte, para que possa haver o movimento da árvore. Lembrando que as crianças devem levar essa história, né, esse recurso aqui, para contar para alguém, escolher alguém da família, escolher alguém na escola, um amigo, e lembrar que, mesmo em meio às dificuldades, que nós não precisamos ter medo, mas precisamos ter fé em um Deus que tudo pode. E assim a nossa fé vai crescer, né? Nossa fé precisa crescer no amor de Jesus, estudando a Bíblia, em oração, em obediência.
e passar essa mensagem, então, para outra pessoa. A gente pode deixar a folhinha assim, para que eles possam mesmo fazer, ou já levar, né, recortadinho, prontinho, para que elas possam levar para casa.